Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Mateus 6, do 19 ao 21. Não ajunteis tesouros aqui na terra, aonde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões assaltam e roubam. A contrário, ajuntai para vós tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Pois aonde estiver o teu tesouro, aí também estarás o teu coração. Bem, pessoal, essa palavra eu queria trazer para vocês hoje, né? É uma palavra que eu gosto muito de usar nas catequeses. Aliás, assim, dentro dos cronogramas, eu sempre termino, acho que a segunda encontro eu trabalho com ela. O texto ainda fala um pouquinho mais, né, sobre essa questão dos tesouros e termina, né, mais lá na frente falando sobre não se pode servir a dois senhores, mas ou ao dinheiro ou a Deus, né? Então fica ali aquela questão, né? Não se dá para servir aos dois. Mas eu queria ficar concentrado exatamente sobre esse tesouro no coração. E é interessante essa palavra porque ela fala assim nesse finalzinho onde eu deixei, né? Aonde está o seu tesouro, lá também está o seu coração. E é exatamente o que eu queria tentar falar um pouco com vocês, e eu vou contar um pouco de algumas experiências que eu tive, mas exatamente para tentar elucidar que quando você está com o seu coração direcionado às coisas do céu, tudo é mais fácil e você começa a entender que nada lhe é tirado. O texto é bem bacana, né? Porque bem no começo, vou repetir aqui, ele fala o seguinte, né? Deixa eu ver aqui, eu pulei. Não ajunteis tesouro aqui na terra, aonde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões assaltam ou roubam. Ou seja, tudo que é riqueza, né, mundana, alguém pode lhe tomar, né? E eu acho que esse período de Covid, ele também é legal por causa dessa situação que ele acaba trazendo para nossa realidade, para uma reflexão, onde a gente percebe que o dinheiro, independente de quanto você tenha, ele não tem poder nenhum sobre a doença, né? Você veio várias pessoas que têm uma boa condição social, que podem simplesmente, por mais que tenha dinheiro para todo o recurso, padecer, né? E aqueles que têm o seu tesouro direcionado a Deus, eles podem até padecer em vida, né, perder a sua vida, mas eles não lhe é tirado o maior, que é a sua fé, o seu amor e a sua devoção a Deus. Então é isso que a gente nunca pode perder. E quando a gente direciona os nossos olhos a esse verdadeiro tesouro, voltado àquilo que está no céu, tudo é mais fácil de viver e superar. Um exemplo que eu gosto muito de dar, e eu particularmente tô até, porque assim, é a primeira vez que eu vou compartilhar isso, talvez, de uma forma maior, e quando eu converso com isso, eu gosto muito de conversar somente com meus catequizandos, né? Porque a gente está vivendo e compartilhando experiências. E eu acho que dar exemplos dentro da nossa vida, da minha vida, pode ser bacana para que eles entendam que, por exemplo, também estou em processo de conversão. Então, não sei aonde esse vídeo vai chegar, então se eu compartilhar aqui, entenda que muitas vezes esse propósito de contar minhas histórias é para criar empatia. E dentro desse processo, aquelas pessoas que estão junto comigo, também estimulá-los a entender que todo mundo tem um momento de encontro com Deus. E teve dois momentos muito interessantes que eu vivi um pouco sobre essa palavra, e foi exatamente em momentos de perca. Eu acho que teve duas percas que eu tive na vida que me doeram bastante. Uma doeu até mais, que vai ser a primeira que eu vou contar, a outra também doeu, mas a primeira foi de arrancar um pedaço de mim, que foi quando eu perdi meu filho, o Rafael. A Denilma teve uma gravidez que foi até o 6º mês, né? Então o Rafael nasceu muito prematuro e com 9 dias de vida ele veio a falecer, né? E dentro desse período que ele estava na UTI, né? Porque prematuro, ele nasceu num sábado, no domingo de manhã, eu estava entrando na UTI, né? Aí eu encontrei um padre, né? O cara tava todo vestido de padre, eu perguntei se ele era padre, né? Eu não sei de onde que aconteceu isso, mas
Na hora que eu vi o padre, né, e eu sabia a situação do meu filho, que era uma situação muito complexa, a primeira coisa que a gente pensou ali, eu e a Denima, foi de batizá-lo, né, aproveitar que o padre estava lá. E foi engraçado que na hora que o padre estava conversando com ele, pedindo para ele batizar o meu filho, ele deixou cair um livrinho no chão, né? E na UTI, você tem que fazer todo aquele cuidado de limpezas na mão e tudo mais. E na hora que eu vi aquele livrinho cair no chão, né, eu fiquei um pouco assim, né? E interessante que na hora que ele foi batizar o Rafael, né, lá na incubadora, exatamente esse livro que tinha caído no chão era o que tinha o ritual do batismo, né? E pra gente ali que estava naquele momento muito difícil, passar por aquela situação de, sei lá, né? Você dá o seu filho para batizar. E o livrinho, né? Porque ele vai lá pegar, vai molhar a cabeça dele, vai fazer a cruz, né? Então caiu aquele livro no chão. Então a gente ficou apavorado, né? Ficou com medo, né? E, na verdade foi engraçado porque eu e a Denilma deixamos, né? Ele fazer o batismo do Rafael, mas depois a gente compartilhando logo após o batismo, a gente teve os mesmos medos, porque a gente sabia que aquele livro tinha caído no chão. Só que da experiência de fé que a gente estava vivendo naquele momento, a gente entendia que Deus é bom em todas as circunstâncias. E a gente confiou a Deus naquele momento. A gente sabia que o mais bonito e o maior tesouro que a gente podia dar para o nosso filho era a possibilidade de ser batizado. Então a gente acabou deixando ele batizar naquela mesma situação. E para a gente foi um consolo enorme, porque quando o Rafael, né, faleceu, a gente sabia que, como pais, né, e na experiência de fé que a gente professa com todas as nossas fraquezas, a gente tinha entregado ao nosso filho a coisa mais importante, que era o batismo, que era a experiência de filiação ao reino dos céus. Ali era um momento muito triste para nossa família, mas a gente confiou a Deus e entregou o maior tesouro para ele. E foi interessante porque foi uma perda que foi dolorida, mas mesmo assim ela foi uma coisa muito tranquila, porque o nosso tesouro não estava em coisas terrenas, em preocupações aqui da terra. A gente tinha dado para ele a coisa mais importante, que é os tesouros do céu. E um outro aspecto que eu tive que viver muito bem essa experiência também de tesouros, né? Foi quando eu perdi meu pai. Foi interessante porque assim, meu pai ele tinha alguns problemas crônicos relacionados a rins, ele fez um transplante, né, e tudo mais. Então, assim, eu já era muito, assim, já era para mim costume ir em hospitais com ele, acompanhar. E a experiência da perca dele foi interessante porque até então, em todo o processo que eu estava ali, acompanhando ele, numa rotina de dores que ele estava sentindo, etc e tal, eu fui perceber que eu estava perdendo meu pai já próximo mesmo do óbito dele. E foi interessante que de um determinado momento eles tiveram que me tirar da sala onde que ele estava, porque ele estava passando muito mal. E eu fui pro corredor, né, fechar a porta, e eu olhei pro céu e falei assim, meu Deus, meu pai está indo embora. E, e na hora que eu estava ali pensando nele, né, porque assim, eu tento rezar de forma correta, por mais que seja muito falho. Então, naquele momento, eu sabia que se era da vontade de Deus que meu pai fosse embora, eu tinha que, no máximo, só agradecer por tudo que ele tinha me ensinado. Então, na hora que eu vi que estava acontecendo nesse momento, eu sentei no local e fiz uma oração que eu só falei assim, Senhor, obrigado pelo pai que você me deu. E se for o momento dele ir embora, que seja feita a sua vontade, não a minha. Na ocasião eu não tinha ainda o João, né? Eu falei assim, olha, eu gostaria de botar um neto no colo dele, mas se não é da tua vontade, seja feita a sua vontade primeiro. E foi interessante que foi uma oração vagabunda, sabe? Muito curta, mas foi uma oração que, quando eu terminei, parecia que eu tinha feito a oração mais perfeita da minha vida, porque toda aquela preocupação, toda aquela agonia que eu estava sentindo, ela foi embora. Assim, terminou a oração, todos os medos que eu tinha foi embora. E passado um pouquinho de tempo veio a médica, porque naquele momento toda aquela doença tinha criado todo um clima de muita contenção, de muita preocupação dentro
da junta médica, estava todo mundo trabalhando e ela veio cansada, né? Porque ela estava tentando ressuscitar meu pai, num período ali que eu estava fazendo essas orações e fui afastado dele, teve pelo menos umas 3 ressuscitações. E ela veio muito baqueada, né? E aí aconteceu uma coisa estranha, porque em vez de ela me consolar, eu que consolei ela, né? E, e eu agradeci ela por tudo que ela tinha feito junto com a equipe dela, porque eu sabia, né, que elas tinham trabalhado bastante. E se ele não estava ali, não era por falta do trabalho deles, mas sim porque Deus tinha entendido que ali era o melhor para ele, né? E aí foi interessante que quando teve o, o enterro, né, o velório do meu pai, eu via muito pessoal, né, até porque velório tem uma parte engraçada, se vocês me permitem achar isso engraçado, que as pessoas te abraçam, que falta quase matar, né? Quase fica o outro corpo lá apertado para esmagamento. Aí chegavam algumas pessoas, me esmagavam naquele abraço e lógico, entendia que era uma forma da pessoa se mostrar presente naquele momento, né? E olhavam para mim e eu sentia que tinha alguns momentos que o pessoal até olhava assim, mas rapaz, ele não tá sofrendo, parece que ele tá bem. E até perguntava se eu estava bem. Eu falava que eu estava bem. E na verdade eu estava bem mesmo, porque quando a gente fala sobre esses tesouros e aonde está o seu coração, onde está o seu tesouro, lá também está seu coração, é porque quando você entrega a Deus, ou espera pelas coisas do céu, ou vive buscando aquilo que é de Deus, é, é uma riqueza espiritual que você ganha tão grande que até mesmo a morte ela começa a ficar muito mais plena e serena. E foi legal porque eu entendi, teve a celebração, né? E na celebração o Jorge, né, que tá de um ministério aqui de Bate aqui da São Rafael, ele cantou uma música que fala exatamente sobre tesouros, né? Eu vou só cantar um pedacinho, mas depois eu volto aqui no final para vocês até refletirem em cima dela, né? Que é lá está o teu tesouro, lá onde não há choro, onde todos. Aí vai continuando, né, a música, cantaremos juntos, hinos de louvor. Então, assim, e é isso que eu queria, né, nesse vídeo, até com esses 2 exemplos, contar para vocês, que quando o seu coração está mais próximo de Deus, e isso eu digo como um exemplo de momentos que eu fiquei muito próximo de Deus, e eu sempre tenho muito cuidado de tentar contar essas histórias sem criar uma situação de uma santidade plena. Na verdade, ali, quando eu falo plena, é porque eu estou em processo de santificação. Muitas vezes eu não quero passar uma ideia de que, olha, como foi bonita essa experiência, mas é só ele que consegue. Não, não, eu sou falho e muitas vezes eu nem mereço ter passado por essas experiências, porque eu sou indigno da misericórdia de Deus, mas essa misericórdia me atinge pela bondade dele. E eu fico muito feliz e grato por isso. Mas quando eu falo desse tesouro é porque quando você consegue concentrar as suas forças e os seus desejos naquilo que é mais próximo do coração de Deus. Ah, meu amigo, o tesouro da tua vida, ele ganha um significado fora de sério. E até os momentos difíceis como esses que eu falei para vocês, eles são mais fáceis de ser superados. Foram experiências tão complexas, mas que não me fizeram perder a fé, porque a gente consegue enxergar mais longe que o olho humano consegue alcançar. E aí aonde você alcança esse olhar, você fala assim, ah, ali está um tesouro que ninguém me tira. E esse é sua fé, é sua esperança em Deus. Isso, gente, ninguém te tira. E que seja a mensagem mais importante para vocês hoje. Esperem em Deus. Tenha tudo em Deus. E lá o seu tesouro está seguro. Lá você enxerga a graça e a paz que todos nós precisamos, tá certo?
E aí, como exemplo, né, até porque esse vídeo eu vou estar passando para os meus catequizandos, eu gostaria, né, que você deixasse seu comentário aqui de uma experiência que você passou, né, em vida, porque todo mundo tem uma experiência, seja mais complexas como essas que eu vivi, ou outras mais simples, que a gente conseguiu enxergar um tesouro dentro da nossa fé, dentro de Jesus Cristo, dentro de Deus. Então, faz um comentário pra gente, ou na descrição aí embaixo, não sei onde que vai passar esse vídeo. Forte abraço, fiquem com Deus e sempre lembrem, né? Lá está o seu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos um hino de louvores.